Aqui, vou compartilhar minha tela. Inês, Oi, gostaria só de fazer uma pequena fala com apresentação. você. Claro. Boa tarde, pessoal. É, eu estou aqui muito feliz em ter a Inês como aceitando o nosso convite, tá? Eu quero informar para vocês, todos devem ter acompanhado, né, o movimento. Nós estamos aqui na BRH Ceará. Eu estou mediando a live junto, mediando, na verdade, eu estou aqui aprendendo com a Inês, né? E Ilana também, nossa diretora de Educação e Desenvolvimento. Eu atualmente estou na presidência da BRH, na gestão atual, que finaliza em 2021. E nós realizamos aqui na BRH Ceará um comitê, criamos um comitê emergencial. Esse comitê foi estruturado em 3 grupos de trabalho. A primeira ação do grupo foi realizar uma pesquisa com os associados, tá, Inês? Eu falei com você sobre isso antes, né? Então, nessa pesquisa com os associados e outros profissionais de recursos humanos, nós identificamos os principais pontos de dificuldades, de desafios que os profissionais de RH estão sentindo nesse momento. O primeiro item foi escolhido pelos associados e profissionais, foi o item da área trabalhista. Então, muitas medidas provisórias, muitos decretos, muitas leis, né? Então, isso traz muita ansiedade, é um tema que a gente vai trazer imediatamente com a Inês. E como lidar com isso, e então, amanhece o dia com uma legislação, adormece com outra, né? Isso tem causado muito transtorno, como protagonizar nesse cenário. Então, nós temos esse primeiro item, que é o trabalhista. O segundo item mais votado foi o item emocional. Estou correta, Ilana? Sim, O tá segundo correto. item foi o cuidando das emoções. Isso. Como o RH precisa estar suprido para cuidar de suas próprias emoções nesse momento, sua própria ansiedade e cuidar das outras pessoas, né? Que vai desde o CEO, diretor e diretoria, os colaboradores de uma maneira geral, né? Então, esse foi um ponto. E o terceiro foi com relação à empregabilidade. Muitas pessoas perdendo seus empregos, o próprio RH precisando fazer alguns desligamentos e tudo mais. Quarto item ficou sustentabilidade. Então, esse webinar está nascendo. Quando eu conversei com Inês falou: a gente pode criar um webinário aí com vários temas. Opa, tudo que nós queremos. Então, gente, já está nascendo aqui na prática a primeira ação do grupo emocional, que é com a Inês Couso, trazendo essa sequência de 3 encontros, 3 quartas-feiras. Então, vamos aproveitar, vamos participar. Nós tivemos mais de 150 inscritos, acredito que as pessoas vão entrando aí aos poucos, né? Mas a gente sabe que tem muito desejo de participar e na hora não consegue. E vamos aproveitar, porque Inês Couso, vou falar para todo mundo deve conhecer, mas não custa, né? Repetir, Inês é diretora da TAI Consultoria, está há mais de 30 anos no mercado, prêmio Top 5 no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, CBTD, em 2017 e 2018, palestrante, consultora, escritora internacional, criadora do curso de formação em gestão estratégica com neurociências, vários livros publicados, né, sobre inteligência emocional, né, ter treinamento e desenvolvimento. Ela pode falar mais um pouco sobre isso. E estamos aqui, tivemos com a Inês no ano passado, no nosso Congresso de Recursos Humanos, né, Inês? Esteve aqui no nosso Oi. Ceará, no Que Teatro Vilmar, delícia. lotou aquela plateia lá. E estamos muito felizes, você é uma grande parceira, pessoal, aproveitem. Obrigada. Estamos aqui aprendendo com você, Inês. Pode cortar meu microfone, agora é com você. Bom, em primeiro lugar, desculpa, eu me meti no piloto automático, o nome disso é ansiedade. Ia começar sem o que a gente combinou, mas é que, para dizer a verdade, Janete, claro, a contextualização era fundamental, de verdade. A gente até vai falar sobre isso, sobre por que que no primeiro item tá a dificuldade de lidar com uma legislação que hoje é uma, amanhã é outra. E a gente não tem a menor ideia de qual vai ser depois de amanhã. Mas, é que no meu caso, em termos de currículo, nem vou falar mais sobre, primeiro porque está disponível na internet, segundo porque se chegar às 17 horas e as pessoas acharem que valeu a pena ter estado comigo, o currículo não vai fazer diferença. E se achar que não valeu, vai fazer menos diferença ainda. Agora sim, o fato de que tudo que eu vou entregar para vocês vem da psicologia e da neurociência, isso é importante saber.
essa é a minha formação acadêmica primeira, né, primária, a psicologia e a especialização em neurociências. Agora, a segunda a ter aparecido como saúde mental, no caso, né, porque o guarda-chuva é muito maior do que simplesmente inteligência emocional, fez uma coisa muito boa. Eu não sei quantos aqui têm a mesma formação que eu, que é psicologia. E a psicologia, até antes da Covid, ela tinha uma conotação pejorativa, sabe, tipo, só vai para terapia doido? Só doido faz terapia? E agora é saúde emocional para tudo quanto é lado. Então, quem está na área de recursos humanos, independentemente da formação, hoje é boia salva-vidas. E, ao mesmo tempo, é âncora, que não permite que a maré leve o barco para onde quiser ao bel prazer e que saia se arrebentando nos rochedos, entende? E nos recifes. Então, a gente nunca esteve numa posição tão privilegiada quanto agora, porque finalmente, nem que seja na marra, os gestores vão ter que entender que a nossa função é primordial, principalmente quando a quarentena acabar, mais do que nunca quando a quarentena acabar, porque agora as ansiedades todas estão acontecendo dentro das casas. Depois que a quarentena acabar, elas vão voltar para dentro da organização. Aí vocês vão ver o que é caos. Mas eu quero muito, nesse tempinho, conseguir entregar algumas ferramentas, inclusive, que você possa usar para reduzir ao extremo essa possibilidade. Quer dizer, a probabilidade é difícil, só se você conseguir o contato com os funcionários enquanto eles estão em home office. Mas vamos para frente. É assim, eu vou ter que sair daqui, dessa tela. Pera. Vocês viram minha tela mudar? Não, não mudou. Não mudou? Tem uma pergunta aqui do pessoal perguntando se vai passar os slides depois da apresentação. Tudo, 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 Bruno. Pode ir respondendo sim. Aliás, os slides Beleza. e vídeos que eu tiver, papers e livros, o que eu mencionar aqui, vocês vão receber, tá bom? Tá, só dá Até um o toque de livro novo. inteiro que eu vou mencionar. Quebrou? Dá só um toque de novo, porque entrou uma galera que depois que você começou. Se alguém quiser gravar, é só me pedir aqui no chat que eu vou ali e libero para quem quiser gravar. Mas a Nisa é gravado de qualquer forma, então. Já está gravando, aliás, né? Já está gravando. E eu vou mandar para vocês depois o link da gravação. Muito bem. A primeira pergunta que todo mundo me faz é por que a ansiedade é tão ruim? E, na verdade, ela não é. A ansiedade só é ruim em um destes 5 casos. Preocupação excessiva pelo futuro, perfeccionismo ou comportamento compulsivo, desmotivação e falta de concentração. E aqui eu quero fazer uma pausa para vocês tomarem um cuidado. As pessoas confundem muito desmotivação com cansaço e vice-versa. Às vezes, o que faz com que eu não dê conta de fazer uma coisa num dado momento, não é falta de motivação, é cansaço. E o cansaço não importa se é físico ou se é mental. No momento que a gente está vivendo hoje, a preocupação é tanta com o que eu vou fazer sobre isso, o que vai acontecer amanhã, como eu vou dar conta daquilo lá. Alguns grandes arrependimentos por não terem feito cursos online quando deveriam ter feito para se atualizar e poder voltar, principalmente digital, a RH digital. Tudo isso está acontecendo, sabe assim, junto e reunido, né? Como é que era a música, Bruno? É, Shallow Now, juntos e Shallow Now. Tá acontecendo desse jeito. Mas então toma cuidado, porque motivação você trata de um jeito e cansaço você trata de outro, tá certo? Em todo caso, o quarto fator é insegurança e falta de confiança, e o quinto problema para dormir e tensão muscular. Se uma destas 5 coisas estiverem acontecendo, então sim, a ansiedade é ruim. E dá para você resumir isso em 4 grandes pilares. Quando é que ela é ruim? Quando é intensa, irrealista, prolongada e desproporcional à causa. Deixa eu falar uma coisa sobre irrealista. Quem nunca, né? Já teve uma discussão debaixo do chuveiro com outra pessoa. Você pensou, eu vou chegar para ela e vou falar isso, isso e isso. Bom, aí ela vai me responder isso, mas quando ela responder isso, eu vou falar aquilo. Então eu estou antecipando o futuro.
No momento em que eu faço isso, o meu corpo começa uma produção neuroquímica. Então, se no final da história eu me sair bem na discussão, eu tô legal para ir conversar, desde que esse bem não seja eu venci o outro, eu derrotei o outro, porque esse não é um bom estado para uma conversa. O melhor estado para uma conversa é a empatia, né? Em todo caso, se você começar a pensar, mas e se ele isso, no sentido negativo e prejudicial a você? Mas e se ele aquilo, no sentido negativo e prejudicial a você? Aquilo outro, prejudicial a você. Então, o que vai acontecendo é que você vai gerando um estado, eu vou mostrar tudo isso acontecendo neurologicamente, um estado extremamente negativo em você, e você de fato vai para essa conversa menos capaz. Só que aí, veja, a ansiedade tem essa função mesmo, te preparar para o futuro. É um fato, essa é a parte boa dela. Tem gente que também vai entrar mais a fundo nisso. Acontece que o resultado negativo que você previu, esse é irrealista. Irrealista porque ainda não aconteceu, pura e simplesmente. Mas vamos caminhar. Veja, por definição, ansiedade é a reação que a gente pode ter quando acha que algum risco está a caminho ou no caminho. A caminho chegando, no caminho para onde a gente vai, tá certo? Mas veja, ela é um estado emocional, caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins, geralmente. A função disso é proteção e realização. Proteção no sentido de, se de verdade eu acho que aquele caminho é muito escuro, é um beco, eu não vou ter para onde correr se alguém me acuar, então eu vou por outro caminho, mesmo que seja mais longo, mas que seja mais seguro. Nesse caso, ela cumpriu uma função positiva. Quando você for pelo outro caminho, você vai ver iluminação, você vai ver gente na rua, vai respirar tranquilo e vai chegar bem em casa. No sentido da realização, ela impulsiona para realizar projetos. É a tal da ansiedade boa, porque tem de dois tipos, né? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. E oba, meus pais vão viajar no fim de semana e a casa é toda minha. Entendeu? Então, o que, que eu vou fazer nesse fim de semana maravilhoso em que eu estou autônoma, independente e livre? Realizamos o projeto, prosperamos, planejamos o futuro e por aí vamos, tá certo? Então, nesse sentido, ela é boa. Esta precisa ser mantida, não pode ser cortada. Ela é boa quando ela salva vidas, ela é boa quando um acontecimento muito desejado está para acontecer, então você já recebeu a notícia boa. Vou rever, vou ganhar o prêmio, vou ganhar o bônus, o chefe já está feliz comigo, ele só quer sentar para me dar love backs. Então, aí eu começo toda uma produção neuroquímica, a gente vai ver isso um pouquinho mais de perto, positiva, e que me fortalece. Isso é fundamental, tá certo? Aqui, ó, essas são as bases neurobiológicas. Perdão, tá mostrando tudo de uma vez e assim parece super complicado. Deixa eu fazer uma pergunta, Bruno. Dá para ver meu cursor aqui na palavra estresse? Não, dá, Tá? Você tá dá. vendo? Então eu vou usar o meu cursor para apontar o que eu vou explicar passo a passo, beleza? Isso aqui que você tá vendo, ó, hipotálamo, hipófise anterior e glândula adrenal. Esses três elementos do sistema neuroendócrino compõem o eixo HPA. Por que P? Porque a hipófise anterior também é chamada de pituitária. Então, ele é conhecido como eixo HPA. Esse eixo é responsável por administrar o estresse. E aqui eu preciso explicar estresse do ponto de vista biológico, ok? Se você está no seu dia a dia normal e um estímulo chega, por exemplo, uma exigência demandada para as tuas capacidades e habilidades, e esse estímulo, todos os recursos que você tem, competência, capacidade, conhecimento, informação, ele está à altura disto tudo, então nós chamamos de eustress. Eu, em latim, é um prefixo
que significa bom, bem, saudável. Então, estímulo chegou, eu dou conta, bacana, com um tantinho de desafio, eustresse. Mas se o estímulo chegar e ou ele estiver aquém das tuas capacidades, ai que saco, ai que tédio, ou estiver muito além das tuas capacidades, ai meu Deus, entendeu? De estresse. Estresse quer dizer estímulo, ele não é bom nem ruim em si mesmo. Dou conta, eustresse. Bacana. Não dou conta de estresse. É pouco para minha capacidade, não me desafia de estresse, ok? Então veja, a função desse eixo é demandar energia através de produção de neurotransmissores para o que você precisar. É eustresse. O que ele precisa aqui? Bora com adrenalina e noradrenalina para ação. Vamos agir, vamos fazer acontecer. Tá certo? Agora, o que está acontecendo aqui? Não dá, não dá, não dá. Nossa, não consegue, não consegue, não consegue. Cortisol, cortisol, cortisol. Entendeu? Acontece aqui que se você eu coloquei um destaque, né, sobre o papel central na resposta somático-motora. Aqui o que é somático-motora? É como o corpo te move para o que você precisa fazer, tá certo? Então, o que é muito importante entender aqui? Opa, desculpe que não é esse aqui, para ficar mais didático para você. Essa parte do sistema neuroendócrino, ela controla essas reações, como eu disse, ao estresse e regula diferentes processos corporais, por exemplo, a digestão. É por isso que quando há distresse, você acaba tendo acidez no estômago e acaba tendo dor de estômago. É um dos primeiros órgãos do seu corpo a serem afetados. Mas ela também regula as respostas do sistema imunológico, então o distresse faz com que eu tenha uma supressão imune e fique, por exemplo, muito mais vulnerável a um vírus que esteja no ambiente. Quem está em eustresse está com o sistema imunológico fortalecido, ainda que alguém espirre na sua frente, você não pega o vírus. Mas se ele tiver suprimido, se ele tiver diminuído, já viu o que vai acontecer. Então, sistema imunológico, humor e emoções, sexualidade, alocação e gasto de energia. Porque, claro, é a energia que a gente precisa para o somático motor. Então, para que eu me mova e realize o que eu tenho que realizar, eu preciso de energia. Tá certo? Muito bem. Aqui, por que é importante você entender o perigo do estresse? Porque quando o estresse é crônico, então, por exemplo, a quarentena vai ser de 7 dias, a quarentena vai ter mais 7 dias, a quarentena vai estender por mais 14 dias, a quarentena já passou de um mês. Isso é estresse crônico, ou seja, o estímulo que você não quer está vindo e vindo e vindo, tá certo? Então, é contínuo, é constante. O que vai acontecer? Ele vai começar a matar os neurônios hipocampais. E por que é muito importante esse tipo de neurônio? Porque ele é o responsável pela memória. Se ele é responsável pela memória, consequentemente, ele é responsável pela aprendizagem, no momento em que a gente mais precisa aprender. E aprender do zero, porque ninguém no planeta Terra nunca passou por isso antes. Deixa eu dar uma boa notícia. O coronavírus passou a régua na humanidade. Não existe ninguém que sabe para onde as coisas vão e o que fazer. Ninguém. Tá todo mundo no escuro. E depois eu vou falar um pouco mais sobre isso de estar todo mundo no escuro. Isso só para reduzir um pouco a ansiedade que as pessoas possam estar tendo do fato de que, e agora? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Nem você, nem o Papa. Ninguém sabe. Beleza? Mas além da memória e da aprendizagem, ele também é responsável pela navegação espacial e é por isso que a gente fica. Vocês lembram do. Não sei, eu sou velha. Quem for da minha geração, tiver aí beirando 60 anos, vai lembrar do Zé Colmeia.
Ele roubava uma cesta, mas de repente de um lado vinham os donos da cesta e do outro vinha o seu guarda. E aí ele ficava com a cesta na mão e o pezinho e o corpo viravam para vários lados, mas ele não ia para lugar nenhum. Então, veja, estresse, aliás, de estresse, deu tilt e ele não vai para lugar nenhum. Ou seja, o sistema de navegação espacial dele está bugado, não faz nada. A gente também funciona igual. O que eu faço agora? O que eu faço agora? E normalmente a gente faz esse movimento corporal mesmo. Você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente e não sabe para onde ir nem o que fazer, porque está bugado. E também controla neurônios hipocampais também controlam a nossa cognição flexível, a nossa flexibilidade cognitiva. Ou seja, como eu uso todas as informações e conhecimentos que eu acumulei durante a minha vida aqui no córtex, como eu uso isso para lidar com o que está chegando agora. Então, nós nunca lidamos com o que está acontecendo na proporção em que está acontecendo, mas em pequenas porções já. A gente pode buscar esses recursos dentro da gente. E eu quero deixar pelo menos uma ferramenta nesse sentido para vocês. E também o comportamento social. Então, ele afeta bastante as relações. E a gente sabe que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas. Fora do conhecimento humano, não tem negócio. Não existem negócios. Negócios são feitos por e para pessoas. Então, tudo que afeta o nosso comportamento social, a nossa capacidade relacional, vai afetar os resultados no negócio. Não tem outra forma de ser. Mas agora eu quero te contar uma coisa. Esse barbudão que você está vendo aí, Robert Sapolsky, ele é biólogo, neurocientista, e ele escreveu vários livros, dentre eles esse que eu estou te mostrando, Porque as Zebras Não Têm Úlcera. Ele foi para a África, na verdade ele foi fazer um trabalho com humanos. Mas quando ele começou a analisar o comportamento de alguns mamíferos, ele ficou extremamente intrigado e encantado. Por quê? Porque ele ia para a savana e ele via um grupo de zebras pastando ou bebendo água, fosse o que fosse. De repente, aparecia um leão. Todas elas ativavam todos os músculos do corpo para fugir do leão, o mais que pudessem. Estresse. Estresse chegando, corre. O processo é luta ou fuga, então eu vou fugir, porque ele é mais forte que eu. Se ele me pegar paciência, eu vou lutar pela minha vida. Então elas fugiam, leão atrás. No momento em que o leão conseguia pegar uma zebra e parava para comer essa zebra, imediatamente todas as outras zebras do rebanho, da manada, paravam e voltavam a comer capim ou beber água. Todas, do lado do leão. Por quê? Porque elas sabiam que o estresse tinha passado. Ele ia se saciar daquele alimento e ia embora. Ou ia ficar ali deitadinho, dormindo do lado delas. Por que as zebras não têm úlceras? Porque elas usam a ansiedade exclusivamente para o futuro. No caso, fugir, tá certo? No momento em que o elemento estressor desaparece, elas zeram a produção neuroquímica e voltam para o seu estado de relaxamento. A gente imagina o leão, imagina ele correndo atrás da gente, imagina a gente tropeçando numa pedra, imagina a gente caindo, imagina o leão vindo em cima e já morre. Nem tem leão aqui. E, na verdade, quando eu falo isso, por exemplo, eu estou me referindo àquele papo no chuveiro, onde você tem aquele diálogo feroz com alguém, entende? A pessoa não está ali te respondendo aquelas coisas, você não sabe como ela vai reagir, essa é que é a verdade, você não sabe. Então, antecipar coisa ruim é o pior que a gente pode fazer, no sentido de ficar alimentando isso. Você imaginar, por exemplo, é ruim. A gente estava numa economia que estava crescendo 21% em algumas áreas, 80 e tantos por cento em outras áreas. Isso não tinha precedentes na história econômica do Brasil. E nunca mais isso vai ser possível na velocidade em que estava acontecendo.
O mercado estava lindo, maravilhoso. A gente não vai ter mais esse mercado a partir de agora, é outro mercado, tá certo? Então, é óbvio que é natural que você fique em casa pensando e planejando: "O que que eu vou fazer daqui a pouco?". O problema é você pensar no pior desfecho da história. Esse que é o grande problema, tá certo? Você antecipar ações caso X aconteça, caso Y aconteça, é bacana, é recurso. Mas se não, não. Ilana, eu não vou olhar o que você me mandou agora, espero que não seja urgente, tá? Então, assim, é preciso antecipar para planejar, mas não o desfecho, tá certo? As ações que a gente vai tomar. Esse livro é muito gostoso de ler, você não tem ideia. O que esse cara é divertido, ele podia ser um stand-up, na verdade, de tão divertido que ele é. Eu li uma resenha que dizia que é daqueles livros que sabe que quando você está lendo no avião, que você tem vontade de cutucar o cara desconhecido do lado e falar: nossa, esse daqui você tem que escutar, porque é muito legal. Vocês vão gostar muito de ler. Eu vou mandar ele para vocês em PDF. Na verdade, eu pretendo construir um canal no Telegram onde eu possa mandar tudo isso para vocês, tá bom? O WhatsApp não permite mandar tudo, infelizmente, só algumas coisas. Mas enfim, então veja, é claro que elas sentem medo, lógico. E de fato, essa coisa do estímulo, né, versus a resposta, o tamanho da resposta que a gente vai ter, é medida pelo CRA. CRA é uma sigla. CRA significa coeficiente de retração anal, sabe isso? Quanto maior o CRA, maior o nível de ansiedade, mas disparada pelo medo. Aqui, qual é a diferença entre o medo e a ansiedade? É que o medo é uma resposta adaptativa. Então, por exemplo, a zebra tem medo de morrer. Óbvio que ela tem medo de morrer. Então, o que ela faz? Ela foge o mais rápido que ela pode, ok? A situação está acontecendo aqui e agora. Eu preciso da adrenalina, eu preciso do cortisol aqui e agora. Acabou o perigo, acabou a produção neuroquímica, beleza? Ou seja, o sistema nervoso autônomo dispara o que tem que disparar no aqui e agora. A ansiedade não. A ansiedade, ela é futuro ou passado. Vou voltar aqui um pouquinho. Ela é futuro ou passado. Então, aqui o que que acontece? Deixa eu ver, quer ver? Onde que eu coloquei? Foi aqui. Vou antecipar isso. É quando a gente está no piloto automático, deixando os pensamentos tomarem conta da gente. Pensamentos do tipo: por que foi que eu fiz isso? Ai, meu Deus, o que que eu vou por que que eu não fiz quando eu podia ter feito? Por que que eu não falei? Aliás, é impressionante como a melhor resposta sempre aparece depois que você já deu aquela chinfrim. Depois você pensa: "Ai, eu podia ter falado isso", mas é porque o ser humano emocionado emburrece. Se na hora da discussão você não gerenciar a emoção, que é o nosso próximo tema, você não acessa as informações do córtex e, consequentemente, você vai dar respostas estúpidas ou tolas ou pobres diante do que você podia falar. Mas quando você sai da situação e a emoção desaparece, aí você acessa o córtex e consegue encontrar 300 respostas melhores do que aquela que você deu. A vontade que dá é de ligar a máquina do tempo, sabe, 1, 2, 3, outra vez. Mas não vai acontecer isso mesmo, de jeito nenhum. Então, medo, resposta adaptativa para perigos aqui e agora. Ansiedade, um sentimento que se refere a passado ou futuro, nunca a alguma coisa acontecendo no presente. A do futuro é mais facinha de lidar, porque, na verdade, uma vez que a coisa esteja acontecendo, estou com medo de falar em público, meu Deus, eu vou ter que falar em público. Chegou, pegou o microfone e começou a falar, acabou, já está acontecendo, tá certo? A do passado te persegue enquanto você não se livra dela, né? Não tem... Ontem assisti um filme muito bobinho e em seguida eu assisti uma videoaula do Alan Santos. Ele é médico e é neurocientista.
E o filme falava a respeito do passado, ele era todo baseado num livro que um life coach tinha escrito, o nome do livro acho que é Apagando o Passado. Depois eu ponho para vocês o nome, que eu não estou muito segura disso agora não, tá na Netflix. É um filmezinho comédia, tipo comédia romântica bobinho e tal. Mas, com muito material útil para o meu trabalho, eu sempre assisto filmes que tenham cenas assim. E o livro dele propunha isso, que você apagasse o seu passado e reescrevesse sua história a partir dali. E é justamente sobre isso que o Alan vai falar, depois eu também mando para vocês o link da live que ele fez no Facebook. Não existe apagar o passado, existe integrá-lo ao seu presente para se fortalecer de alguma forma para o futuro, mas não com ansiedade, resolvendo isso, tá certo? Bom, como vocês estão vendo aí, você não pode, por exemplo, se livrar de predisposição genética, aí você vai ter que se virar para administrar, histórico familiar, ele vem de brinde quando você nasce, mas você pode se livrar, por exemplo, de pensamentos disfuncionais e também de fatores gerados por crenças. Agora, deixa eu te falar, eu, por exemplo, tá, não tenho predisposição genética, muito pelo contrário, venho de uma família italiana para lá de alegre, brincalhona e festiva. Não tenho histórico familiar de nenhuma espécie, não tenho fatores emocionais gerados por crenças adquiridas e não tenho pensamentos disfuncionais, ou quando aparece um pequenininho, eu sei exatamente o que fazer com ele, com base no Access Consciousness, que eu pratico bastante. Mas de fatores ambientais ninguém está livre. Não tem jeito. Principalmente no momento em que a gente está vivendo agora. Vai daí que olha, consequências eu mando depois para vocês, porque falta 25 minutos para a gente terminar. E eu quero entregar as ferramentas, né? Sintomas, idem. Você lê sozinho ou sozinha depois, isso não é necessário. Mas isto não se entrega sozinho, eu quero comentar. Existe uma diferença muito grande para esse nosso sistema neuroendócrino, para o HPA, para o eixo HPA, muito grande entre isolamento voluntário, meu Deus, eu só quero um tempinho para mim, me deixa sozinha só um pouquinho, silêncio, e o compulsório, que é o que a gente está passando agora, entende? Então, por exemplo, eu super pratico o isolamento voluntário, recorrentemente, para estudar, para pesquisar, para montar aula e palestra, faz parte do meu DNA isso. Então, quando o compulsório veio, foi um presente de Deus. E óbvio, né, eu não estava com problemas financeiros que me deixasse desconfortável ou intranquilo. Mas, de qualquer forma, isso não é verdade para a grande esmagadora maioria das pessoas. Essas pessoas estavam acostumadas a levantar de manhã e sair para o trabalho. O fato de você estar arrancando os cabelos com seu filho de 3, 4 anos em casa que não para um segundo, não significa que você não ama seu filho. Significa só que você não tinha isso na sua realidade antes da quarentena. Consequentemente, não desenvolveu habilidades para isso. Por isso que tem tanta coisa na internet oferecendo dicas de brincadeiras, de atividades, de como distrair o seu filho em casa e ainda assim manter ele aprendendo e estudando, entende? Agora, é isso que vai determinar o isolamento compulsório ou o voluntário, é o que vai determinar a diferença entre solidão e solitude. Então, veja, para mim, este é um período sabático, é um período de solitude. Bom, vejamos, ele seria sabático se eu não estivesse trabalhando 3 vezes mais, porque para transformar um treinamento presencial em online, você não pode fazer Ctrl+Copy, Ctrl+V. Você precisa adaptar. Não dá para fazer 8 horas, você precisa fazer em tempos menores. Como é que você vai oferecer recursos didáticos? Tudo isso faz diferença, entendeu? Então, solidão é aquele momento que você jura que não merecia, que você jura que não queria. E isso arrasa. Esse traz a ansiedade negativa, não a positiva. Para mim é solitude. Então, pessoas que funcionam como eu funciono, quando a quarentena terminar, vão estar fortes
para ajudar as pessoas que estão aqui do lado esquerdo da tela, que passaram por solidão, tá certo? Aqui o Bauman tem uma frase maravilhosa e indiscutível. A verdade é que a gente está numa solidão enorme, mesmo no meio de uma multidão, isso o tempo todo. Só que a gente está tão poluído de relações, ainda que superficiais, que não percebe essa solidão. Então, quando ela se faz materializada, é que causa ansiedade. Mas se vocês pensarem bem, a maioria das pessoas tem mais contato com os entes queridos agora do que jamais teve em toda a vida. No, agora em abril, dia 4, foi aniversário da minha sobrinha mais velha. E ela mora no Rio de Janeiro, eu tenho um irmão que mora em Vinhedo, eu tenho a minha irmã que está em São Paulo, eu e meu marido estamos aqui em Ibiúna, que é no interior de São Paulo. Está todo mundo geograficamente longe, ou seja, ninguém ia se ver, mesmo que não tivesse quarentena. Ninguém ia se ver, porque ninguém ia no meio da semana lá para o Rio de Janeiro para cantar parabéns para a Thaís. O que acontece é que nós fizemos uma live em família, muito mais qualidade, porque é engraçado, mas na live as pessoas param de falar quando outra pessoa começa a falar. Então, o exercício de se ouvir está sendo muito mais feito hoje do que era feito antes. E todo mundo teve seu tempinho para falar alguma coisa, perguntou do fulano, chama lá o fulano, bota ele na telinha, vamos fazer uma foto. E estava a família em peso no aniversário dela, com uma qualidade de presença que o presencial não daria, porque seria uma festa com um monte de gente, cada um fica no seu nichozinho, canta parabéns, e vocês sabem, né? O parabéns é a liberdade para sair. Cantou parabéns, todo mundo começa a dar beijinho e ir embora. Então, eu acho que isso é algo a se pensar, que a qualidade das relações agora está melhor do que estava antes, não pior. E eu gosto dessa frase do Paul Valéry, que ele diz: há momentos infelizes em que a solidão e o silêncio se tornam meios de liberdade, mas a gente precisa procurar isso dentro da gente. Em algum cantinho aí, tem um você pedindo desesperadamente que você ouça um pouquinho a si mesmo ou a si mesma. Que você se dê um tempo, que você descubra, por exemplo, você está descobrindo agora tudo de que você dá conta e tudo de que você não dá conta. É simples assim. E aí você pode começar a administrar isso. Aqui, se você conseguir não ficar olhando para o Pedro Calabres, porque de verdade o cara é uma obra de Deus, vamos combinar. Ele fez uma live logo que a quarentena se estendeu, muito boa, que eu super recomendo, também passo para vocês o link. E ele estava dando conta de um estudo que ele fez, é recente, não é um estudo antigo, né? Contando que a solidão é uma epidemia. E ela já vem acontecendo, mas muito antes mesmo da quarentena começar, né? Ele fez um estudo, ele mesmo, ele e a equipe dele na Unifesp, fizeram um estudo com mais de 4.000 pessoas, a maioria, grande esmagadora maioria aqui do Brasil mesmo. Sobre esse assunto, todas estavam sofrendo de solidão, não de solitude. Estavam passando por um sentimento muito forte de solidão. Não sei se vocês sabem, mas no Reino Unido existe um Ministério da Solidão. Olha a que ponto a cultura ocidental chegou. Na verdade, eu já não sei mais se é só a ocidental. Eu acho que é meio universal isso. Diz o Pedro, né, que pelas pesquisas que eles fizeram, neurológicas, fisiológicas, com as pessoas, exames de sangue e tal, esse sentimento de solidão equivale a fumar 15 cigarros por dia, independentemente de se você fuma ou não, os efeitos são os mesmos. E que essas pessoas têm 30 a 50% mais chance de morrer precocemente. E que a solidão é um dos maiores estressores da atualidade. Afeta coração, cérebro, sistema imune, de novo, transtornos psiquiátricos, entre eles a ansiedade. E a Organização Mundial de Saúde fez também um documento, apresentou um documento dizendo que nós brasileiros somos o povo mais ansioso do mundo e que esse número tende a crescer nos próximos anos. E isso não foi feito na quarentena.
Isso é muito anterior à quarentena, isso faz parte do material e dos estudos que o Pedro Calabrese apresentou nesse vídeo, nessa live dele, né. Aqui, ó, ele um dos papers, né, que ele utilizou para explicar foi essa revista é uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, chama The Lancet. E esse estudo fala sobre o impacto psicológico da quarentena e como reduzi-lo, né. Por que que eles fizeram isso? Porque, olha, veja bem, o cérebro é extremamente social. De fato, conexão é um imperativo biológico para nós. É por conta dessa conexão que nós temos entre nós que a gente está, além da adaptabilidade, claro, no topo da cadeia alimentar. Acontece que a quarentena está colocando a gente numa posição bastante difícil de conexão, de contato. O que que esse estudo mostra da revista The Lancet? Que as pessoas na China que estão saindo da quarentena, elas estão saindo sofrendo de estresse pós-traumático, transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, elas estão saindo com receio, porque obviamente já receberam informação de que pessoas que tinham se curado pegaram de novo coronavírus, e estão tendo que voltar para a quarentena, e também porque elas têm medo que tudo aconteça de novo. E é aí que eu falei para vocês, né, o estresse crônico afeta o eixo HPA, afeta todo o sistema imunológico e dá no que dá. Então, nós já sabemos, pelo que está acontecendo na China, que aqui no Brasil vai ser a mesma coisa. Provavelmente, inclusive, de uma forma mais drástica, porque o brasileiro tem mais necessidade de contato do que os chineses. É cultural no nosso caso, tá certo? Ah, o que que eu gosto de pensar aqui, né? Que perto é geografia, junto é escolha. Entende? E o Leonardo da Vinci que disse essa frase: "Para estar junto, não é preciso estar perto, e sim do lado de dentro". Quando você liga para alguém e dá uma qualidade do seu tempo conversando com essa pessoa, você está do lado de dentro. Quando você manda mensagens, várias mensagens, um vídeo, nossa, ouvi essa música no YouTube agora ou no Spotify e lembrei de você, estou te mandando. Você está do lado de dentro. A mesma coisa quando alguém faz isso com você. Ou seja, é possível exercitar isso, entende? Veja, com relação à ansiedade ser um problema de futuro, essa é uma outra frase que eu uso bastante. Hoje ou amanhã, com o que tanto você se preocupou ontem, valeu a pena? Tanto se preocupar não vale a pena. Vale mais a pena você pensar, muito bem, quais são as estatísticas? Pega um horário por dia para se atualizar das notícias, uma fonte que você considere segura. Um horário no dia. Não deixa ficar entrando um monte de desgraceira no seu cérebro, tá certo? Só essa horinha, esse momento do dia. Vai lá e pega as informações. Aí, com base nessas informações, você começa a fazer um planejamento. Terminou de fazer isto, para e vai fazer o máximo de coisa que você goste possível. Eu já vou chegar nas dicas já já. Meu Deus, eu vou chegar já. O que você precisa é produzir serotonina, tá bom? Serotonina é antídoto para cortisol. Isso é fundamental. Como é que a gente produz serotonina? A gente produz serotonina pensando em coisas boas. Então, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui agora. Eu quero que vocês pensem, por favor, printa essa tela, tá? Porque eu vou levar um tempo para organizar esse material, montar o canal e mandar tudo para a BRH. Então, eu quero que vocês saiam com as ferramentas já, agora, imediatamente. Então, dá uma printada nessa tela, tira uma foto dela, o que você quiser. Oficina das Fontes é um exercício que eu uso já desde os anos 90, com resultados espetaculares. Consiste em você fazer 3 perguntas para si mesmo, para si mesma, ou para alguém que você está querendo ajudar a tirar da ansiedade, por exemplo. A primeira é: quem te ajudou, se você estiver fazendo para outra pessoa, quem te ajudou a olhar o mundo? A segunda é:
quem vem te formando, e não estou falando só academicamente, estou falando formar para a vida, como pessoa, como ser humano, tornando um ser humano melhor. A terceira é e você é fonte para quem? Quem você vem formando, quem você está ajudando a se tornar uma pessoa melhor. E eu gosto de fazer esse exercício ouvindo de fundo a música do Gonzaguinha por causa deste refrão que está aqui. Toda pessoa eu acho lindo isso. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente, por mais é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá, porque a gente leva essas pessoas com a gente do lado de dentro. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que a gente pense que está, porque a gente leva todas essas pessoas do lado de dentro. Um outro exercício fantástico para se fazer é do Robert Dilts e se chama sponsor. Sponsor em inglês é patrocinador, padrinho. Como metáfora é padrinho. São pessoas reais com as quais você convive ou conviveu, que te dão ou te deram suporte ou apoio emocional e ou psicológico, sabe? Aquela pessoa que diz, mas eu acredito em você, eu sei que você vai dar certo. Você já deu certo. Você é inteligente, você é bonito ou bonita, você é competente, é capaz, você é gentil, você é generosa, você é simpático, você... Não importa. Essas pessoas empoderam ou já empoderaram a gente de alguma forma. Às vezes é depois. Quando você realiza, a pessoa vem e te dá love backs que fortalecem a tua autoestima. É uma outra forma também de fazer isso. Outra forma de você ficar bem, ficar centrado, um exercício super simples de respiração. Aliás, deixa eu te contar uma coisa, não existe nada mais eficiente e rápido para alterar o estado da gente do que respiração. Eu vou te explicar isso muito rápido, você vai fazer isso bonitinho depois com um cronômetro, beleza? Então é assim, ó. Inspira em 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Inspirando. Segura a respiração durante 4 segundos e solta a respiração durante mais 4 segundos. É só isso. 4. Outro e 4. Tá certo? Eu fiz muito rápido, mas é por conta do nosso tempo. Eu quero ver se eu respondo pelo menos uma outra pergunta. Outra forma é alimentos, e aqui tem coisa demais para você ver. Então, por favor, fotografa a tela, aguarda eu enviar o slide, mas é que eu acho agora muito mais importante responder perguntas do que ficar falando para você alguma coisa que você pode simplesmente ler aqui. Só toma um cuidado, porque o que diferencia o remédio do veneno é a quantidade. Já dizia Paracelso 6 milhões de anos atrás. Tudo que tem aqui é saudável, tá certo? Só toma cuidado para não se excederem no que quer que seja. E essas são outras dicas importantes, tá certo? Para de se cobrar. O seu melhor agora não é o mesmo que o seu melhor de antes. Aliás, eu vou contar uma coisa para você. Ninguém está pronto para o que vai acontecer agora. Ponto final. Então não se cobre, porque não tem mais ninguém pronto também. Todo mundo vai se construir agora, vai reaprender para dar conta do que tem que dar conta. Outra coisa, mantenha o cuidado consigo mesmo, isso também ajuda a produzir muita serotonina. Disciplina, eu ouvi essa expressão que eu achei maravilhosa, disciplina, no meu caso, feminino, né? E tem a música do Renato Russo que diz disciplina é liberdade, porque sou eu que escolho o que eu quero, como quero, em que momento eu quero e quando é que eu não quero mais. Disciplina tem a ver com isso, com eu no comando. Eu dizendo, agora vai ser assim, agora vai ser a diferença entre ordem e ordenação. Na ordem eu tenho que seguir alguma coisa, critérios que alguém me deu, na ordenação eu tô livre para escolher como eu quero arrumar essa bagaça toda. E o tudo o mais se explica sozinho, exceto o último, esse divirta-se. Não é com o que outra pessoa te diga para fazer. Tem que ser algo que te faça sorrir de verdade, de dentro para fora. Então, se você não gosta de ver filme, não adianta se colocar na frente do Netflix.
Se você não gosta de ler, não adianta pegar o best-seller de primeiro lugar no ranking dos livros do mundo inteiro. Não adianta. Você tem que fazer o que te dá prazer, o que faz com que você se divirta. É isso que efetivamente vai resolver a sua vida. E a frase do Einstein, talvez algum dia a solidão venha a ser adequadamente reconhecida e apreciada como mestra da personalidade. Há muito que os orientais já sabem disso. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te deixar esse pensamento aqui, da codependência à interdependência. Porque antes do coronavírus a gente estava muito mais em codependência do que em interdependência. Eu acho que isso vai acontecer agora. A frase diz assim: não importa que um cômodo tenha permanecido escuro por uma noite ou por uma centena de anos. Ele ficará iluminado da mesma forma como quando uma vela for acesa. Quando a quarentena acabar, a gente vai estar numa escuridão bárbara. Eu gosto de pensar que eu e você que está me ouvindo e que se dispôs a estar aqui para se preparar é a vela, e que essa luz é exatamente a energia, é a saúde mental em que a gente vai estar e que a gente vai emanar, que contagie o maior número possível de pessoas, assim como a felicidade e a alegria são contagiosas. Aí tem uma mensagem final que eu quero deixar, mas eu queria ver se dava tempo. Tem alguma pergunta, Bruno? Fala, Janete. Inês, tem pergunta assim. Tá, Deixa eu pegar aqui que eu salvei elas. tá bom. A Isabel perguntou logo no começo em que momento nós brasileiros estamos hoje. Negação, depressão, frustração ou decisão? Em todas, depende de quem É, você está falando. pois é, imaginei. Infelizmente, quem está no poder está no de negação. Quem toma as decisões está no de negação. Em todo caso, a gente também está vivendo uma falsa crença de que tem que cuidar ou da saúde ou da economia, quando na verdade dá Exato. para fazer as duas coisas. Enquanto você tiver facções brigando, esta pela saúde, esta pela economia, ninguém está a salvo, porque elas não vão para lugar nenhum. Eles não estão enxergando a interdependência. Outra pergunta aqui do Rafael Azevedo. São duas, na verdade. Ele perguntou qual o sistema cerebral responsável pela resiliência, se é que existe esse sistema. Tá. Então, ó, é o sistema neuroendócrino, com toda certeza, tudo no eixo HPA. Você não pode chamar de um órgão, não existe um órgão, é sempre um sistema, é um conjunto de áreas trabalhando interdependentemente, como aliás tudo no organismo, tá? É tudo sistêmico, mas é esse eixo. Tudo o que eu falei aqui sobre ansiedade serve para falar de resiliência. Demais. Legal. Outra do Rafael Azevedo. O quanto é fundamental as tecnologias da informação e comunicação para diminuir os impactos da solidão e ansiedade? O sistema límbico hipotalâmico não faz distinção entre realidade e virtualidade, ou seja, o carinho que você recebe, por exemplo, nas redes sociais, na forma de um comentário, eles acionam as mesmas circuitarias, nesse caso o circuito de recompensa do sistema nervoso, da mesma forma que a pessoa aqui na sua frente falando para você. Não faz diferença. Então nós temos que usar a tecnologia para isso, empoderar pessoas. E para nos empoderar, entendeu? É fundamental. Sem a tecnologia, nós estaríamos num verdadeiro caos. O caos hoje é econômico e é de infraestrutura, tá certo? Mas ainda existe um olho do furacão, que são as pessoas que, através da tecnologia como nós agora, vai buscando se municiar de forma a poder enfrentar o que está acontecendo. Sem ela, eu não vejo Tá. nem saída para nós. Dá tempo para mais algumas perguntas, Inês? Eu acho que uma. Tem uma que é rápida aqui. Qual livro ou material Pedro Calabresa ele mais indica sobre o tema? Que o Rafael Ele não perguntou. indica, mas eu vou botar algumas referências bibliográficas para vocês, pode deixar. Primeira Aí para mim é que as zebras não têm úlcera. Essa é os concursos, vai para tudo. tem uma pessoa aqui que eu não sei o nome, porque ela tá com. Enfim. Ela pergunta, naqueles ais das 4 perguntas, o que fazer se a resposta para as 4 for eu? Anota meu WhatsApp e vamos bater um papo.
É Eu sempre mandei o WhatsApp e o e-mail da Inês logo no anota começo. meu WhatsApp e vamos bater um papo. Me manda um oi e diz, eu sou a das 4. Agora o pessoal tá falando sobre a gravação e sobre o material. Tá. Eu vou deixar seu contato de novo para todo mundo te dar um toque. Ou passar pela BRH também, não sei o que fica melhor. Uhum. Janete, querida, você quer fazer algum encerramento? Eu só tenho uma frase final para falar. Sim, pode ir para a sua frase final, por Ah, favor. Importantíssima. Essa anotem qual é a frase final dela, que deve ser o melhor de tudo. acredite, a cereja do bolo. Cereja do bolo. A frase não é minha, é da Cecília Meirelles. É uma frase que eu venho usando há mais de 40 anos. Eu acho que eu aprendi essa frase quando eu ainda era menina, tipo, passando da adolescência para a idade adulta, sabe? Ali pelos 20 anos mais ou menos. E que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Ela diz: eu aprendi com as primaveras a me deixar cortar e voltar sempre inteira. É isto que eu espero que todo mundo consiga fazer e é para isso que eu estou emprestando todas as minhas competências e conhecimentos, para te ajudar a se deixar cortar e voltar sempre inteiro ou inteira. Janete, obrigada pela oportunidade. Na próxima, a gente vai falar sobre inteligência emocional. E viva a saúde mental do trabalhador e as pessoas que, como nós, trabalham com isso. Palmas, muito bom, muito bom. Inês, querida, gratidão. Muito, muito válido. Os comentários aqui são os melhores aqui que estão aparecendo aqui. Gostei. Legal, Muito obrigada, gente. viu? A Inês, você tem uma voz tão calma. Você tem uma voz calma que traz pra gente assim, sabe? Ficaríamos ouvindo você, Inês, muitas horas, muitas horas. E é isso que essa turma aqui de mais de 70 pessoas está aqui precisando, sabe? Esse acolhimento que você traz. Com certeza está gravado aqui, não só na gravação, né? Mas o que você falou, muita coisa e dicas poderosas, né? Simples e poderosas de como passar por isso. Muito grata. Sei que o tempo está indo embora, temos muitos associados aqui presentes, diretoria, bastantes diretores presentes, nossa vice-presidente entrou aí também, Madalena. Obrigada, gente, a todos vocês, Madá, Bruno, Ilana, que está aqui Ilana é a curadora do tema, né, das emoções, e já trouxe de cara a melhor. A Inês é xodó, você sabe. Já corei. Ilana, quer fazer um comentário para a gente encerrar? Queria só agradecer, ela sabe que eu sou discípula dela, já disse, né? Agradecer, você é uma caixa que quanto mais a gente mexe, mais não tem fundo, não. É muita coisa. Então, o que ela traz com propriedade, com dicas, parabéns, eu só tenho a agradecer, viu? Muito É obrigada. resultado de isolamento voluntário, de solitude. Inês, podemos ouvir mais alguém ou vamos encerrar? O Bruno quer falar alguma coisa. Uma dica, eu já compartilhei aqui umas 6 vezes aqui o seu WhatsApp, e-mail e tudo mais. Mas para quem não conseguiu ativar o chat, o bate-papo, coloca o slide que tem a sua foto com os seus dados. Para uma foto final? Para quem não conseguiu tirar foto, alguma coisa do tipo assim. Espera aí que eu preciso abrir alguma coisa assim, porque... esse é o seu. Eu abri. Mas serve, né? O seu também tem. Serve. É verdade. Então, espera aí que eu já vou pôr já. Vocês tiram uma foto e com isso a gente se despede, tá bom? Perguntando onde o Bruno tá aparecendo na tela cheia, Bruno? Tá. Acabou de aparecer. Beleza. Então, dá um print de tela aí. Pessoal, na Quem próxima... tá perguntando quando vai ser enviado o material, é só dar um toque no WhatsApp que a Inês manda. Isso. Manda no WhatsApp da Inês ou no da BRH, que está colocado aí também, tá? No Instagram da BRH você tem, a gente vai no telefone. Tá. E na próxima quarta-feira estaremos com a Inês novamente, as próximas 2 quartas-feiras. Estaremos na próxima Inteligência Emocional e na última quarta falaremos sobre neuroliderança. É isso aí. Vamos nos cuidar. Gratidão. Valeu, querida. galera. Bom descanso merecido ou bom trabalho para quem for trabalhar agora, tipo eu. Beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau.